muitos saíram pelo Espírito, mas alguns saíram pelo Espírito, outros saíram para fazer uma nova Maranata. Por isso que é o mesmo, só com a outra roupagem, mais flexível, né? Justamente por quê? Porque o objetivo do Anchieta é destruir a Maranata, a questão pessoal dele lá. Ele quer destruir a Maranata. Eu não tenho dúvida disso. Ele pode dizer que eu estou mentindo, mas ele quer destruir a Maranata. É só pegar as lives dele, mostrar que é sempre um indireto com a Maranata, sempre um indireto com a Maranata, bota o povo no fogo, povo do fogo cruzado. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nosso entrevistado de hoje é, novamente, o teólogo Júnior Magalhães. Júnior, seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor, pastor Solon, graça e paz a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui. Pronto, retomando, então. Então, em relação à experiência que eu tive no passado, na formação de um estatuto, e especialmente aqui no caso de uma confissão de fé, eu participei da formação de uma confissão de fé, onde todos os pastores, eles eram teólogos e muito bem formados, e todos muito bem informados, de modo que nós chegamos depois, ao final, a um consenso, depois de muito debate e depois de muitos argumentos sólidos, bíblicos, coerentes e contextualizados. Então, essa foi a nossa experiência. Mas eu queria saber de você se você chegou a conhecer a confissão de fé da ICR, se existe, se você participou, se sim, se você poderia nos deixar, então, as suas impressões sobre a adequação bíblica dessa declaração de fé da Igreja Cristã Reformada. Olha só, a ICR ela não tem uma confissão de fé, mas isso é absolutamente normal, tá? Porque ela está em construção, não é? Sendo assim, a gente já entende que os irmãos que saíram lá de Belo Horizonte, que formaram a Filadélfia Avivalista, e os irmãos que, né, aqui no caso da IEC, que tem teólogos, né, e demais irmãos que saíram, não saíram por divergências doutrinárias, já que não houve ainda, né, se não tem uma confissão de fé, não foi estabelecida, ninguém saiu por divergências doutrinárias. A questão é administrativa, né? E eu vou já adentrar nisso, mas primeiro vamos falar da confissão de fé. A grande questão é o seguinte: se a gente pegar a palavra de Deus, quando o povo saiu do Egito, né, daquela situação de escravidão, nós percebemos isso, por exemplo, quando Moisés ali vai ensinar a lei, no final, aquele cântico de Moisés coloca o seguinte: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho. Então é natural que isso vá sendo aos poucos, né? O povo acabou de sair de uma situação de escravidão, né? Cantaram tanto aquele louvor lá na ICM, vai Moisés, né? Deixa meu povo ir, que o povo foi. Esse povo, o Senhor tirou o povo. Aí o que acontece? Alguns pastores não se juntaram com isso aí, formaram a Comunidade da Graça, que a gente vê que tem uma outra liturgia, né? Mas não ficaram com Anchieta, então era normal que não se juntasse. O que não é normal são pastores com formação teológica, não é? Que está, digamos assim, com a mesma liturgia que a ICR terem saído. Porque se você não está discordando muito doutrinariamente e está com a mesma liturgia de culto, digamos assim, acolhendo pessoas da Maranata, então por que saiu se não tem uma doutrina ainda estabelecida, uma confissão de fé? Saiu por divergências administrativas, óbvio. Então a questão administrativa está posta, não está ainda sendo moldada, ainda está sendo feita como o Anchieta tentou transparecer na live, né? Não, a coisa está bem posta, né? Você tem uma concentração, como o próprio vídeo que o pastor pode até disponibilizar para as pessoas, uma concentração e uma centralização administrativa em torno da figura do próprio Anchieta. É por isso que essa confusão que a gente vê, né, que a gente não sabe se é a igreja reformada ou a igreja do Anchieta, que era esses os ataques que os irmãos sofriam. Mas não há nenhuma confissão de fé, não, o que é absolutamente normal. Entendi. Não achei aqui o vídeo aqui, porque eu acho que não deve estar muito fácil aqui, mas vamos para frente, né?
Júnior, eu me lembro que, assim, isso foi no mês de agosto, salvo engano, que assim que o pastor Anchieta Carvalho eles deixou a ICM, ele gravou um primeiro vídeo, tá? E se você se lembrar de detalhes, você pode até complementar. Mas nesse primeiro vídeo, ele dizia que estaria. A impressão, pelo menos, que eu tive é que ele iria seguir a mesma doutrina, basicamente, da Igreja Maranata. Clamou pelo sangue de Jesus. Ele chegou a falar, inclusive, que teria ali alguns vídeos falando sobre isso para estabelecer esses pontos. A impressão que eu fiquei foi que realmente ele iria seguir naquela linha doutrinária da Igreja Maranata, tá certo? Eu acredito que quem chegou a ver esse vídeo pode também ter impressões diferentes, né? Então eu vou até deixar aqui essa ressalva, né? Que isso foi apenas uma impressão que eu tive. Mas e você, Júnior, em relação às doutrinas da ICR, você chegou a participar de algum seminário de exposição doutrinária para nos deixar as suas impressões sobre, afinal, qual é a linha doutrinária que eles adotaram como doutrinas chaves, para que nós possamos saber se são ensinamentos iguais, parecidos ou diferentes do que se tem na Igreja Maranata. Então, isso é uma coisa que eu não sei, e como eu sei que você está mais próximo dessas questões, talvez você saiba nos dar essa informação com uma precisão maior. Olha só, na verdade, é o seguinte, o pastor Anchieta, ele não se define nesse aspecto, né? Ele passa as informações apenas para os pastores, passa internamente, mas no sentido de tentar trazer pessoas da Maranata, isso é muito claro, né? As mensagens indiretas para Maranata, indireta para Gideuti, analogias que se faz. O objetivo do Anchieta é o seguinte, ele não esclarece a questão doutrinária. Se você pegar, por exemplo, onde eu estou, que é diferente, assim, a gente não saiu da ICR, na verdade, nós éramos a origem da ICR. Por exemplo, eu entrei antes dos pastores daqui, eu fui o primeiro. E aqueles pastores de Terra Vermelha foram os primeiros. E temos uma formação teológica. O que nós entendemos? Se o pastor quiser, terça-feira, nós temos terça-feira tem aula bíblica aberta para todo mundo. Então, nós deixamos muito claro o nosso posicionamento. Entendeu? Nós explicamos claramente, por exemplo, que nós cremos no poder do sangue de Jesus, mas que a verbalização da palavra clamor pelo sangue não é doutrina, entendeu? Você pode ter tido uma experiência. A gente não proíbe ninguém de clamar pelo poder do sangue de Jesus, obviamente. Mas, ao contrário, mas nós afirmamos que você não pode mistificar isso. A gente deixa isso bem claro, tá? Lá. E a questão de bibliomancia, a questão, a gente, muito cuidado, a questão de dom espiritual, entendeu? Viver pela palavra de Deus, pela Bíblia, não por experiência individual. A doutrina é aquilo que se aplica coletivamente. Mas a Igreja Reformada, ela não faz isso. O pastor chegou, chamou, fez só com os pastores internamente, porque ele meio que esconde da Maranata. Por quê? Porque a Maranata, quando você sai dela, o que é que ela diz? Que você negou o sangue, né? E você negou a palavra. Eles dizem isso. Que nenhum evangélico negou o sangue. Todos nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós cremos. O que nós não fazemos aí depois a gente pode falar sobre isso, é não mistificar como eles fazem, né? E através daquele ritual, que é um ritual de sacrifício, é matar Jesus no início do culto. Por isso, tanta possessão acontecendo na hora do clamor, em várias igrejas aqui, e por isso tanta gente tem crise de pânico na hora do clamor. Muita gente já me disse, eu tenho crise de pânico e tal, porque é um ritual de sacrifício e tem coisas aí por trás, ligadas a Cabalá, que depois a gente pode marcar e falar. Aí você tem um problema da questão da consulta. A consulta fez efeito. Sim, mas é uma experiência individual. Se aplicar isso coletivamente, também tem uma outra experiência negativa para dizer. Doutrina é infalível. Se deu experiência negativa, o consultor morreu, viajou e morreu, você não pode aplicar aquilo coletivamente. Então, essas coisas nós deixamos claro. O Anchieta não deixa claro. Ele não deixa claro nada disso. Ele vai sempre de maneira bem escorregadia. Por quê? Porque ele quer atrair pessoas da Maranata. E como ele quer atrair? Ele quer atrair falando ele vai em ponto fraco da Maranata. Ele vai em ponto fraco, que é a questão das famílias, né? Divórcios,
É porque a mulher, ela quer o quê? Ela quer liberdade, ela quer poder ir a uma praia e tal. Então, o que o pastor Chita faz? Ele vê que, que as mulheres de Amaranta, ele conhece os companheiros pastores, então ele sabe como pregar para que a mulher enche o ouvido do marido e diga assim, vá para ali, ser pastor ali, né? Porque ali, ó, ali, a gente não precisa estar na igreja todo dia, não precisa estar na madrugada, não precisa estar, entendeu? A doutrina, ela não sai da barata convertida, ela é convertida a Cristo, no sentido, como eu falei antes, no sentido de entender que algumas coisas que ensinaram a elas foi errada. O que elas saem é convencida de que o lugar está errado, mas elas procuram outro lugar que tem a mesma doutrina. Então, o que, é que ele faz? Ele não se posiciona doutrinariamente, né? Além do fato que ele não tem formação teológica. Como eu disse, ele é um grande pregador, um homem eloquente, com muita retórica, uma pregação maravilhosa, né? Mas ele não tem aquela formação e não tem humildade de falar com quem tem, né? E pelo contrário, até retira de perto, porque ele tem pela vaidade dele, aí isso a gente pode dizer claramente, né? Ele quer ser o administrador, ele é o vice, mas que manda no presidente, ele é o conselho, ele é a ICR. Enfim, é Bom, isso. Júnior, então acabou, você tocou num assunto aqui que eu fiquei surpreso agora, recente, não tem muito tempo, porque eu tinha certeza de que o pastor Anchieta, ele era o presidente da ICR. E um dia a Roseli me falou que não era o pastor Anchieta. Ela me falou que era Arnaldo, não sei das quantas, eu não sei o nome, né? E eu fiquei surpreso, mas não é o Anchieta o presidente? E você vê, e aí eu fiquei com essa questão aqui, eu vou tirar agora a minha dúvida com vocês, né? Quando a Sim. gente assiste alguma coisa ali, daquelas lives, daqueles vídeos, especialmente as lives, nós ficamos com a impressão de que quem está comandando é o pastor Anchieta, essa é a impressão que eu fico. É ele que abre a live, é ele que conduz, parece que é ele que vai dando a palavra para os demais, né? É uma atitude quase que de quem está presidindo realmente na prática. Outra coisa também que eu observei, que agora num vídeo recente que ele trouxe, que foi inclusive uma das motivações de eu te chamar para essa entrevista, onde aparentemente ele está Uhum. falando em nome da igreja contra alguma coisa que deve estar acontecendo que eu não Sim, tenho sim. conhecimento, talvez seja isso que você está se referindo, mas ele está falando em nome da igreja, então eu tinha certeza de que ele era o presidente. Quando me disseram que ele não era o presidente, eu fiquei inclusive com essa sensação de que estava totalmente enganado, né? Na época que eu era da Maranata, eu vi alguma coisa parecida, porque quando eu me converti, né, eu vou dizer melhor, né, quando eu passei a integrar a igreja da Maranata, o presidente era o pastor Dodge, mas se alguém não me falasse que ele era o presidente, eu ia saber. Por quê? Porque tudo era conduzido pelo Gedeuti. Todas as ordens, era ele que era o professor, era ele que aparecia, era ele que conduzia, tudo tinha que ser reportado a ele. Então, na prática, se alguém não falasse que o presidente era o Dodge, a gente jamais saberia. Por quê? Porque, na prática, quem estava conduzindo tudo era o pastor Angedeuti, desde que eu ingressei na Maranata, né? Você tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Se você sabe, então, afinal, como que aconteceu essa questão da presidência ali na Igreja Cristã Reformada? Você pode explicar isso melhor para mim? Olha só, não houve participação, né, da igreja de forma efetiva lá, eu digo assim, das demais igrejas, na elaboração do estatuto da ICR, né? Não houve nenhuma convocação de Assembleia Geral, como manda, né? A gente sabe que, pela lei, a Assembleia Geral ela é soberana e ela tem que ser convocada, né? Se existe um ato de fundação. Então, assim, já havia cultos em Terra Vermelha, não havia culto em Vila Velha, mas o estatuto foi feito por Vila Velha, né? E são 9 conselheiros, e ali tem parentes, né, entre eles, né? São pessoas ligadas ali. E ele se colocou como um vice, né? Colocou. Eu não tenho como explicar por que ele fez isso, né? Mas para transparecer que ele não mandava, né? Pelo menos assim eu entendo, para transparecer, porque na verdade quem manda é ele. Quem manda em tudo é ele, né?
Quando eu falei há pouco tempo atrás, quando eu liguei para o pastor, era questão administrativa, que o pessoal fica perguntando, né, não, a sua igreja é igreja Anchieta. Eu digo, não, rapaz, a igreja está reformada, não é igreja do Anchieta. Não, é sim. Aí chegando coisa, aí quando digo assim, eu ligava para os pastores para pedir assistência. Então o pastor Ronaldo me dava assistência, o pastor Adriano. Eu estava na ICR, mas eu ligava para eles nunca ligaram para mim, não. Assim, de estar me buscando, não. Eu tô aqui em Maceió, eles lá, e eu ligava, de pastor, eu tô precisando desabafar. Aí, não, eu atendo você. Ele, inclusive, atende pessoas assim no WhatsApp, que eu recebi mais de 100 pessoas de Maranata, de tudo angustiado depois da última live, né? E eu digo, pastor, me ajuda aqui, tem muita gente. E aí ele foi, Júnior, eu sei como é que você tem que dizer que é, mas não é. E era justamente nessa questão, porque eu não podia chegar para as pessoas e dizer assim, não, não é. Mas é, entendeu? É como eles, eu passei por isso também, que a gente fica, né? Que a gente fica sem querer dizer o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é o seguinte: está acontecendo, vamos pegar aqui, o modelo administrativo é um modelo que o Anchieta controla, entendeu? O Anchieta ele criou uma igreja que, ao meu ver, ele deveria ter criado uma empresa. Porque hoje, sabe, pastor Solo, assim, se você é associação, você tem que cumprir os requisitos de uma associação. Você primeiro tem que disponibilizar estatuto de forma aberta, né? Não é dizer, como ele disse, né? Que observe, primeiro, assim, ele falou no lugar do presidente. Ele sempre fala no lugar do presidente. Segundo, ele não falou no Instagram da igreja, ele falou no dele. Em pleno ano novo, por exemplo, ele fala no Instagram dele, antes do ano novo, que ele está sendo ameaçado lá pela Maranata, gerando terror psicológico nas ovelhas. Ele começa a se vitimizar, dizendo que está sendo desrespeitado. Ninguém, assim, com exceção dos Maranatas, está desrespeitando a ele, né? O que a gente conversou, e isso gerou muito impacto, foi quando eu disse para os irmãos que eles tinham que pedir esse estatuto, que eles estavam querendo saber essa questão dos 20% esclarecer. E nunca foi feita uma live para esclarecer isso, né? E aí o que acontece? Além dessa questão do esclarecimento, que não havia, eu tô buscando ser muito cauteloso, assim, para falar de maneira que seja mais suave possível. Ninguém nunca explicou biblicamente por que essa centralização. Porque na Maranata você tinha aquela coisa, né? Que graças a Deus a ICR não tem, né? A Maranata, como é, não? Que veio um anjo, desceu, carimbou lá e disse: aqui é minha sede, esse aqui é o meu presidente, esse aqui é o vice. Não, a ICR não brinca com dons espirituais, a ICR tem uma mensagem bíblica, entendeu? A mensagem é bíblica. Agora, a prática, o que está por trás das cortinas, não é? A prática administrativa, ela não é bíblica, né? Ela centraliza poder. E o detalhe, esse conselho é deles que sempre vai ser o presidente. Ou seja, você tem 9, é a sede, as outras são filiais, então desses 9, sempre entre eles vai ser alguém presidente, ou seja, sempre dessas famílias, né? E eles lá que decidem quem vai tirar, quem vai colocar, né? Só que quando ele falou ali no Instagram, ele mesmo já descumpriu o próprio estatuto, porque ele falou em nome da igreja, mas ele não consultou o conselho, entendeu? Pode ser até que amanhã ele faça a ata, fingindo que consultou e tal, mas não consultou, a gente vê claramente, né? A gente vê claramente que a ICR é um ônibus desgovernado, porque o Oxente ele é instável emocionalmente. Ele é irancudo, a gente viu ali as expressões dele, que ele, né? E eu digo assim, muita gente diz, rapaz, como ele é irancudo, né? Ele demonstra muita vaidade, muita arrogância, né? E assim, naturalmente, ele tem uma grande capacidade de simular comportamentos, né? Infelizmente, assim, por exemplo, se você chegar lá nos comentários, porque assim, eu não assisto live dele, eu não assisto nada, os irmãos pegam e mandam para mim, eu não sigo. Mas as pessoas começam a mandar para mim e perguntar. Eu já soube quando mandaram o vídeo. Aí eu não assisti o vídeo. Aí disse, não, assista, tal. O pessoal disse assim, eita, rapaz, ele foi e tal. Porque quando ele usa a expressão de galho em galho, né? Primeiro que se o irmão quiser ir para 10 igrejas, glória a Deus, porque é ir para Cristo, né? E segundo é que é de uma desonestidade muito grande ele usar isso, né? Porque as pessoas, elas estão em busca de algo, né? E se a pessoa vai e depois sai e depois reclama dele, isso não é desrespeito. Isso não é desrespeito.
né? Nós temos a liberdade de opinião, ele precisa aprender a ser criticado e aceitar as críticas. Ele não tem formação teológica, eu não estou falando isso para machucar de nada, né? Ele se expôs, ele expôs as ovelhas, entendeu? Ele está... Hoje a igreja poderia ter crescido bem mais, né? Mas, infelizmente, a opinião que a gente traz, ele começa a ser tratado... Olha só, a gente não está tratando ele como um criminoso, mas ele já começa a se vitimizar. Na falha, ele coloca assim: nenhum dos nossos pastores recebeu dinheiro. Ninguém nunca disse isso. Nós estamos falando, né, de um estatuto que as pessoas não estão tendo a informação. De que os irmãos, são os irmãos que dizem: olha, irmão, depois que você falou, ele mandou criar estatuto nas igrejas locais para a gente pensar que aquele estatuto local é o estatuto da igreja. Porque, se passa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tem tanta coisa, tem tanta experiência lá no site, tem até QR Code para receber apoio, ajuda, oferta, né? Mas observe que ele não tem o estatuto no site de forma aberta, né? Ah, mas a gente não quer botar o estatuto, ele está querendo dizer, não, tudo bem, mas então aguente, né, os ataques de Maranata e aguente a desconfiança, porque numa crise de credibilidade você tem que ter o quê? Você tem que ter muita transparência. É isso que eu quero dizer, tem que haver muita transparência nesse momento, principalmente ele, não é, que já é, digamos assim, é uma pessoa que foi denunciada pelo GAECO, né, que existem várias imputações. Por exemplo, eu estou vindo aqui falar, então eu tenho que aguentar também. Houveram vários comentários contra mim, eu não saí lá dizendo: ah, estão me chamando de criminoso, não. Eu vou lá, deleto, apago, não fico, sabe, dando resposta, essas coisas, sabe, entendeu? Uma vez ele chamou o Judete de sauzão, um homem idoso, né? Quer dizer, isso não é um comportamento do pastor. Depois vai lá, pede desculpa, quer dizer, aí no ano novo diz: ah, estou sendo ameaçado, quer dizer, e se ele está sendo ameaçado, ele guarde para ele, não leve isso para as ovelhas, não. O estado de terror é absoluto, entendeu? Então, o que eu fico, o que eu acho muito triste nisso tudo, é porque as ovelhas estão no meio desse fogo, sabe? As ovelhas estão no meio desse fogo, né? E o modelo administrativo A gente tem que adentrar um pouquinho na palavra de Deus para responder isso. Na Bíblia, onde é que tem escrito que a igreja de Corinto, Tessalônica, Éfeso, Esmirna eram filiadas à igreja em Jerusalém? Onde é que tem isso, pastor Solo? Tem isso, pastor Solo, na sua Bíblia? Não Eu tem. desconheço, Júnior. Eu desconheço. Aí o que acontece? Aí alguns irmãos dizem assim: não, mas não existe nenhum modelo bíblico. Peraí, você tem um modelo congregacional, né? Você tem aquele modelo que as igrejas locais administram seus recursos. Você tem aquele modelo presbiteral, que você pode até dizer que não é bíblico, mas eles buscam se assemelhar à Bíblia, né? Que você tem, igreja tem um conselho local, né? 3 igrejas, 3 conselhos formam um presbitério, né? 3 presbitérios formam um sínodo, né? E aí 3 não, aí o conjunto de sínodos se submete a um Supremo Concílio. É o modelo presbiteral. Tem aquelas igrejas congregacionais, você tem o modelo de convenção, mas tudo ali se aproxima um pouco da Bíblia, com exceção do presbiteral, sinceramente. Mas pelo menos você tem uma, né? Na Maranata, qual o modelo da Maranata? O modelo da Maranata é igual ao do Vaticano, igual ao da Grande Babilônia, né? Agora, por um lado, a gente tem que falar isso, né? Qual é a realidade aqui do Nordeste, por exemplo? E os irmãos da Maranata sabem muito bem disso que eu vou falar agora. É que os recursos vai para o presbitério, todos. E o presbitério diz o seguinte: se depender da igreja local, igreja de bairro rico vai ser grande, igreja de bairro pobre não vai ter nada. Aí o que acontece? Ao invés de se combater o pecado, né, e mudar as pessoas, a igreja Maranata cria o quê? Um estatuto diferente da Bíblia, né? Ou seja, em vez de se combater o pecado, não. Busca-se uma forma de controle. Já que não vai combater o pecado, já que não vai trabalhar para que as pessoas sejam, não é? Para que elas amem as pessoas que moram em comunidades carentes e lá façam templos, não. Aí vai fazer o quê? Não, a gente vai pegar e obrigar a repassar tudo para depois a gente redistribuir. Que foi exatamente isso que o Vaticano fez. E antes, perdão, a Igreja Romana, antes de existir o Vaticano vai existir já na época de Mussolini, né? Mas, assim, bem antes, o que eu estou querendo dizer é que todos os recursos saem da igreja e vai para aquele local. Na ICR, 80% dos recursos fica da igreja local e 20% vai para o Vila Velha. Então, o que acontece? Ainda não está indo, porque esse é um projeto dele futuro. Ele está, por enquanto,
fazendo com que a marca ICR seja conhecida. Eu vou explicar tudo isso para os irmãos entenderem, assim, como a coisa funciona. O modelo, qual o problema do modelo congregacional, digamos assim, né, como eu acabei de dizer? É que na igreja local ficou todos os recursos. Então, quando a igreja é pobre, ela não consegue levantar uma igreja, digamos assim. Então, para resolver isso, né, igrejas como a Maranata foge da Bíblia, né? Aí diz assim, não, a gente tem que pegar, agora pegar o dinheiro e mandar, porque ali eles vão redistribuir. Por um lado, por exemplo, tem várias igrejas em Maceió, várias, no interior de Alagoas, do interior do Nordeste, que as receitas correntes são menores que as despesas. Entende isso, pastor Solo? As receitas são menores que a despesa. Você pegar aqui um bairro chamado Vilagem Campestre, tem uma igreja belíssima, pastor, belíssima. Bairro pobre, igreja belíssima. Nunca aqueles irmãos iam conseguir fazer a igreja daquela. Em lugares pobres, sabe? E aquelas pessoas não têm escolaridade, muitas delas, entendeu? A igreja local, que eles. É por isso que eles também amam a igreja. A gente também tem que entender esses irmãos de Maranata, porque é o local que no dia do aniversário, é o lugar que eles socializam, aquela pessoa não tem para onde ir. Aí ela vai ali, o aniversário dela é ali, o casamento, ela não precisa pagar por aquilo, entendeu? É ali que ela aprende o instrumento. No Manaim, ela faz um curso profissionalizante. Isso acontece muito aqui no Nordeste, tanto é a baixa adesão à ICR aqui no Nordeste. Porque, assim, ali a pessoa vai no Manaim, aprende a profissão, ali alguém pega, contrata, a pessoa sai de uma situação e ela é inserida no mercado de trabalho graças à Maranata, que atua nessas comunidades, inclusive no interior. E os irmãos precisam saber disso, porque existem coisas muito boas que a Maranata faz. Né? A gente pode discordar das intenções, pode falar mal, mas assim, essas pessoas que estão nessas localidades acabam tendo um lugar digno para ir, o que não acontece em outras igrejas. Por quê? Porque ninguém oferta, não, vocês aí, a ICR vai ser o contrário. A ICR também não é bíblica, né, o modelo, que é filiação, só que nas comunidades pobres, se vire, entende? Porque você tem 80%. Aí, diferente da Maranata, que a igreja local não responderia juridicamente, a igreja local, qualquer situação trabalhista, qualquer situação com fisco, a igreja local, o pastor local, entenda isso, você que é pastor da ICR, você vai responder juridicamente pela sua igreja, porque você vai ter um CNPJ próprio. É você que vai responder. Você vai pegar 20%, vai enviar para o Anchieta, e com os 80% você vai pagar aluguel, entendeu? Você vai ter que, se houver uma demanda judicial, você vai ter que responder. Tá? É diferente daquilo que havia na Maranata. Por quê? Porque o patrimônio local, de fato, fica com o local. Mas a preocupação do Anchieta não é com o patrimônio local. Ele está trabalhando com a ideia, olha só, o estatuto da igreja, ele registrou a marca ICR. Tá? Então, a ICR, ela não é uma franquia, como alguns diziam, ela é algo muito pior, ela é comercialização de marca. Por quê? Você tem uma marca que o pastor chega ali e começa a divulgar. Aí vamos supor que o pastor mais adiante diga assim, não estou aceitando isso, eu fui aqui, o presbítero tem que passar por ele e tal, não tem convenção, isso está errado, tal, isso não está na palavra, ele saia. Aí ele vai dizer o seguinte, não, saí, mas o patrimônio físico é nosso aqui, irmãos, né? Mas ele ajudou a divulgar uma marca. E essa marca cresceu na cidade graças ao quê? Ao trabalho dele. Então, por isso que ele pode levantar o presbítero, que aí ele chega lá, o que é que ele faz? Ele bota outro presbítero no lugar dele, porque ele pode levantar. Ele pode. Então, a marca dele passa para outra pessoa. E aí o que acontece? Aí, o que essa pessoa ganha? Olha, eu tenho um canal aqui no YouTube, né? As pessoas assistem, então já tem X pessoas querendo o ICR. Aí você fica com a igreja, agora lembra, 20% é meu. E aí é um sistema que vai se retroalimentando em cima de uma marca. Se ele fizesse isso enquanto empresa, tudo bem. Mas a questão é que ele está fazendo isso enquanto associação. Ele poderia criar uma empresa e fazer isso. Tá? E aí, essa questão da marca ICR vai sendo comercializada. Comercializada o tempo todo. Claro, agora ele não está recebendo nada, mas futuramente a estrutura é para ele receber. Ele pode até, por causa da live, né, adiar os planos, dar uma explicação, usar da retórica tal, mas não há como dizer que esse estatuto é bíblico, né? Naturalmente ele vai tentar dar uma disfarçada, vai tentar, né, se vitimizar, que a primeira coisa que ele faz é se vitimizar, dizer que é o adversário, que é o inimigo, que as pessoas, aquela coisa que a gente já sabe, né? Ele veio daquela escola lá, lembrar a escola que ele veio. Ele vai se vitimizar, ele vai dizer que
que a pessoa está inconformada, vai começar a desqualificar, como ele fez num vídeo, que ele começa, né, a soltar algumas frases assim, fora de contexto, né, e vai fazer isso sorrindo com toda a diplomacia que ele tem, né, que diferente do Anchier, do Gedeuti, ele simula, né, os comportamentos. Eu não falo isso para machucar, não, é porque, infelizmente, a gente não tem como esconder mais isso, tá? Então, o que acontece, pastor Sola? Essa comercialização de marca, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Por quê? Porque, primeiro, os pastores estão se juntando com ele, estão com as imagens maculadas. Porque o pastor que sai da Maranata, ele não entende como ele é visto no meio evangélico. Por exemplo, quando eu fui estudar teologia, não é? Eu disse que era da Maranata. Ninguém falava comigo. Ninguém. Depois de um tempo, eu comecei a tirar notas altas. Aí uma irmã lá no sul disse, ô guri, que eles falam guri, né? Rapaz, tal, o pessoal falava tão mal da sua igreja, tal. Aí ali eu fui entender que eles me viam igual um testemunho de Jeová. Então os pastores da Maranata, eles tinham aquela mania de achar que sabem tudo, né? Porque vieram daquela escola, não são todos, obviamente. Aí ele não sabe que ele é queimado no meio evangélico. Ele chega na igreja, quando diz que é pastor da Maranata, o pastor da Assembleia da Batista Presbiteriana já fica aperreado. Não quer nem ele lá, entendeu? Então, o que acontece? É melhor até esconder que é da Maranata. Não, eu sou formado em teologia. Nem diga que é da Maranata, porque as pessoas, o meio evangélico já vê como testemunho de Jeová. Só que eles não têm essa ideia, né? Eles não têm essa ideia. Então, o que acontece? Junto com o Anchieta, as pessoas estão olhando que, não, aquela igreja que saiu da Maranata. Então, assim, no meio evangélico não tem o respeito. E aí, pelo fato de ele ser uma liderança que foi, né, vinculada com várias coisas, aí não tem. Então, para você já não tem credibilidade no meio evangélico. Então, tudo se resume a o quê? Tentar, isso eu vou dizer aqui, a minha impressão, posso estar errado, mas o único objetivo do Anchieta é comercializar uma marca chamada ICR, tá certo? E destruir a igreja cristã Maranata, eu não tenho dúvida disso. Há um problema pessoal entre o Gedeuti e o Anchieta, só que o Gedeuti, ele transparece, você não consegue simular, o Anchieta ele simula, aí o pessoal da Maranata sabe disso. Entendeu? Aí as ovelhas ficam no meio da guerra, é uma guerra civil. E aí o que ele quer? O Anchieta, repito, qualquer irmão da Maranata pode pegar isso. O objetivo do Anchieta é destruir a Igreja Maranata. A Igreja Maranata ainda faz um trabalho nas comunidades pobres, coisa que a ICR não vai fazer. Não vai. Vai tirar 20%, 8. Olha só, você pega uma igreja que tem 10 mil reais. Você, tá aí, cara, 10 mil reais. 2 mil vai para o conselho lá do Anchieta, que vai criar um aparelho administrativo de pessoas subornadas a ele e tal, aí com vínculo financeiro pronto, todo mundo obedece o que ele manda. Aí você imagine, sobra 8 mil. Aí o pastor pega, aluga um local caríssimo, né, por 5 mil reais. Os outros 2 mil vai para a despesa corrente. Minha gente, com esses 7 mil, você remunerava o irmão da portaria, você remunerava o irmão da limpeza, você remunerava um instrumentista para ensinar a tocar louvor, sabe? Você ajudava pessoas, você criava uma forma de fabricar pão para fazer trabalho social, né? Remunerava o irmão das mídias, né? Que está ali trabalhando na internet, remunerava o irmão do projetor, mas na cabeça dele só é digno de salário o pastor. Só é digno de salário, sabe, pastor Solo? Isso precisa reverberar. Só é digno de salário o escritório de advocacia. O irmão da limpeza não é digno de salário, não. Ele tem que ofertar aquilo ali. Aí você tem um sistema de escravidão igual, aliás, pior do que o da Maranata. Pior do que o da Maranata. Me perdoe os irmãos que vão ficar com raiva de mim, né? Os irmãos que saíram da Maranata vão ficar com muita raiva por causa disso, né? Porque eles querem ver esse êxodo. Mas esse êxodo, ele está acontecendo porque é o Espírito Santo que está fazendo, né? O Senhor tirou um povo lá do Egito. O que aconteceu com o povo? Fez um bezerro de ouro. Anchieta é o bezerro de ouro. E as pessoas estão indo atrás do bezerro de ouro. Você lembra de Samuel? Né? Deus falou, Samuel, e Samuel ia para Eli. Samuel ia para Eli. Deus está falando ao seu coração. Você que está ouvindo, Deus está falando ao seu coração. E você está indo para o homem. Deus está falando. Fulano, aí você está indo atrás de Anchieta. Fulano, você está indo atrás de Anchieta. Vá atrás de Jesus. Né? Essa é a grande questão. A humanidade, sabe, pastor Sola, a humanidade, desde a época que Adão pecou, observe que os olhos de Adão se abriu. Eles se viram nus, mas eles se abriram para o pecado. Eles se abriram para a idolatria, não é? Adão e Eva. Primeiro deu ouvido, ouvia Deus, conversava com Deus, ou seja, ouvia Deus, aí passou a dar ouvido à serpente, passou a ver o que não devia,
né? Aí veio Caim e Abel, Sete, Caim matou Abel, aí veio a linhagem setita, a linhagem de Caim, as filhas de Sete, que as filhas dos deuses se deitaram com as filhas dos homens, aí na época de Noé, tudo foi destruído, aí teve 3 filhos, né? Cã, Sem, Jafé. Aí desses 3, você vai ver que Sem é aquele que vai dar a sequência, mas tudo ali cai na idolatria, né? Aquele comportamento de Cã, de fazer chacota de Noé, aí é um comportamento que a gente vê na Maranata e vê na ICR, né? A prova disso é que eu estou sendo extremamente perseguido. Estão pegando, o pessoal da ICR, pegando meu perfil, fazendo clone, mandando mensagem de coisa desconecta, dizendo que eu, criando um monte de fake news contra mim. Gente da ICR. Eu acho, pastor Só, que você deve ter passado por isso nos seus comentários. Uma agressividade maior do que a da ICM. Uma agressividade maior. Entendeu? Os irmãos estão percebendo isso, porque o Espírito Santo está movendo. Né? Foi feito um bezerro de ouro, o bezerro de ouro está posto. Né? Infelizmente é isso. Né? Aí ele vai dizer que está sendo desrespeitado. Ninguém está chamando ele de bandido, ninguém está desrespeitando. Não é crime comercializar uma marca, não é crime. Entendeu? Mas vamos deixar as coisas a panos limpos. É uma comercialização de marca, não há problema nenhum dizer isso. Tem gente que ganha dinheiro cantando louvor, tem gente que ganha dinheiro, não há problema nenhum, né? Lá em Levítico, se a gente for falar de dízimo aqui, rapidinho, lá em Levítico, a gente tinha 10 tribos. A tribo de Levi não tinha posse, não tinha terra, ela não tinha como plantar. Então o que é que o Senhor fez? Vocês vão dar o dízimo, a colheita, vocês vão passar a colheita para a tribo de Levi, porque ela não tem terra para plantar. O dízimo se originou daí. Mas o Levítico, ele era aquele que não enriquecia. Porque enquanto quem plantava, né, cuidava de mais, podia enriquecer, acumular patrimônio, riqueza, né? Aí eu não vou dar aula aqui de economia para falar sobre isso, não. Mas enquanto você consegue, né? O Levi não conseguia. Então, no Velho Testamento, não há nenhum embasamento para a pessoa ficar rica com o Evangelho. No Novo Testamento, aí você vai ver que não há mesmo. Você vai ver que o pastor, não pastor, né? O senhor falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aqueles homens nunca enriqueceram. Quando fala que ele é digno do seu salário, o senhor está falando o quê? Que todo trabalhador, não é só o pastor, não, o irmão da limpeza, do projetor, todos eles são dignos do salário. Todo mundo que trabalha para o reino. Agora, eles são dignos para viver com dignidade. Não para ganhar 40 mil reais com um professor aí de seminário, não para querer ser. Agora, se quiser comercializar, também não é crime. A lei brasileira não define assim como crime. Agora, faça isso de maneira aberta, deixe isso claro, para que os homens que não querem viver, não é, né, um evangelho como esse possam viver. Porque aqui, sinceramente, nós, assim, a experiência que nós temos, nós preferimos o quê? Não é? Eu vou aqui para que as pessoas precisam saber disso. Qual o modelo de igreja? Seu, Júnior, que você está apontando, não está dizendo. Bem, aqui a experiência que nós estamos vivendo qual é? Se alugar local, tem que ser barato, culto nas garagens e ajudar o próximo. Porque em vez de alugar o local por 5 mil, por 3 mil, é melhor você alugar um cantinho baratinho, entendeu? Pegar aquele recurso, ajudar o irmão, pagar o irmão a limpeza, fazer ali, na medida do possível que pode, né? Fazer uma ação social, o que não dá é para ficar esbanjando. Esbanja no período de pandemia, está fazendo tempos faraônicos. Se a igreja primitiva viesse de lá, se teletransportasse no tempo, a tal da quinta medida lá, se teletransportasse no tempo e viesse parar nos dias de hoje, ela ia olhar para o templo das igrejas evangélicas, inclusive da Reformada, e achar que era um templo pagão. Eita, isso é um templo pagão, é pagão. Entendeu? Então a gente vê, né? Eu costumo dizer assim, que eu sei que a gente está se prolongando muito, mas agora que a saída do Anchieta na Maranata lembra no Apocalipse aquele dragão que pegou uma terça parte das estrelas. Sabe? Por quê? Porque na Maranata os pastores não tinham protagonismo. E muitos pastores hoje estão, não é? Alguns saíram pelas ovelhas, outros por protagonismo. Porque antes eles não podiam subir no púlpito praticamente. Tinha que competir com a televisão lá. Agora não, agora eles estão se sentindo, né? Agora são as estrelas. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam um ambiente, entendeu? Caro, grande, porque eles querem ser vistos. Eles têm aquela síndrome de Nabucodonosor. Eles não querem cultos em garagens, eles não querem pegar, irmão, você prega ali, você prega em tal bairro, você prega em tal bairro, vamos cuidar do povo, vamos visitar os... Não, eles querem ser vistos, eles precisam ser vistos, né? Você sabe que na Maranata, se você tirar o homem do púlpito, ele adoece, né? A mesma coisa é ICR, ele quer ser visto, e se ele não for visto, ele morre, entendeu? Aí ele fica ali, aí o que acontece? Aí tá lá a igreja,
Os obreiros atrofiando, diácono atrofiando, um brigando com o outro para ver quem é levantado presbítero. Aí, para ser levantado presbítero, tem que passar por Anchieta, não pode falar mal da Anchieta. Aí, uma coisa da Maranata. Aí, o que acontece? Aí, um pastor prega, aí os irmãos moram longe, aí todo mundo gasta com gasolina para ir da igreja, todo mundo gasta com tempo, todo mundo gasta com passagem de ônibus, aluga um local caríssimo, é irmão desempregado, entendeu? Aí vai lá para quê? Porque o homem que não tem formação nenhuma, ele quer aparecer. Aí aquelas frases de efeito, né, que o Anchieta faz muito, né, né, dentro de um fraco há um Deus forte, né, ele tem aquela voz bonita dele, né, aí o povo desempregado, o povo com pânico, o povo com depressão, vai sendo tudo enganado, pastor. Aí sabe o que acontece? As ovelhas da própria igreja dele lá de Vila Velha ligam para mim. Isso é triste. Eu passei aqui semanas atendendo gente, entendeu? Atendendo gente. Olha só, eu ganhava um salário altíssimo para ser professor. Para dar 20 horas, 6 horas era só para preparar. Era 14 horas, 6 horas, era 14 horas só. E era 14 e 50 minutos, era menos de 14 horas. Salário alto. Eu vou aqui dizer, a época tem um torno de 7 mil. Eu me ofereci para dar aula para o povo de graça. Você acha que quiseram? Tem! É um povo que já sabe de tudo. Né? Eu não vou dizer aqui que é criminoso, porque não são. Né? Deus me livre. Mas são pessoas que, infelizmente, sabe, é um trem, é um ônibus desgovernado. Ah, hoje vai pro monte, vai tudo pro monte. Ah, vai pra praia, vai tudo pra praia. Aí hoje é encontro de casais. E eu vou explicar por que o Anchieta investe tanto nisso. Quer saber por que o Anchieta investe em encontro de casais? O Anchieta mapeou os problemas da Maranata. Isso é muito sério que eu vou dizer agora. Imagine que cada igreja Maranata seja uma usina. E que está jogando poluente. E que esse poluente, um veneno, foi gradativamente. Imagine que depois de 10 anos começaram a vir os efeitos colaterais. Depressão, pânico, divórcio, o homem deixar a mulher porque está se dedicando, porque a mulher está se dedicando à igreja, ou o contrário, né? Filhos indo para as drogas, né? É aquele prazo de validade, que a gente sai na Maranata, você começa, é batizado, depois você sai e aí a pessoa sai desorientada, não consegue ir para a igreja nenhuma. Aquele veneno, né? Que é o veneno. A matéria-prima vem do Manaim. A pessoa, quando está na igreja, até tá bem. Aí vai para o Manaim, volta de lá, né? Aí agora o Manaim foi até a igreja, né? Botaram lá a transmissão. Aí o que acontece? A pessoa aí vai envenenando. Agora você imagina isso durante muitos anos, né? Aí você imagine que essa usina que envenenou, essas 5 mil usinas espalhadas assim pelo Brasil, né? Aí você imagina que tinha 9 grandes acionistas. Um que tinha 51%, GDT, aí mandava 51%, e os outros 49%, dividido entre eles. Né? Como sociedade de economia mista, com a Petrobras, né? Nem sei como é que está hoje, né? Banco do Brasil, Petrobras, não sei como é que está hoje, não. Mas é em torno disso, é só um exemplo. Aí imagine agora que um dos acionistas que foi remunerado, que ganhou, né, nessa usina, poluindo, imagine que ele resolve montar uma rede de hospitais para atender as pessoas que foram envenenadas. É uma Anchieta. E ele é o vice-presidente, igual o Eurico Miranda do Vasco, aquele vice-presidente que mandava, né? Ele agora vai administrar o remédio. É claro que ele sabe o remédio, pastor Solo. Foi ele que envenenou. É claro que ele sabe. Ele passou anos comendo as iguarias do rei. Se expôs e expôs as ovelhas. Ninguém está chamando ele de bandido. Está dizendo que ele conduziu todo um povo para um precipício. Quando se colocou, entendeu, em exposição e quando expôs todos nós ao ridículo de ter que estar explicando para diversas ovelhas por que ele responde a processo da justiça, pastor. O que eu vou dizer para uma ovelha que me procura? Que o líder, como é que eu vou justificar na Bíblia o que ele está fazendo? Aqui, qual pastor da ICR hoje tem condições de dizer para sua ovelha, biblicamente, se é que ele apresentou o estatuto para as ovelhas? Se é que ele teve a hombridade de mostrar para as ovelhas?
Ou você acha que o pastor aqui em Maceió não viu a minha esposa ser excluída do grupo de mídias? Ah, mas eu disse que ia tirá-la. Sim, mas o rapaz foi lá e excluiu sem que ela saísse. É vergonhoso, a igreja toda sabe. Eu não preciso estar falando mal, não. É muito vergonhoso, é vergonhoso. Entendeu? Júnior, Eu não sei, Júnior, é uma coisa. Isso não é questão de ser honesto, é vergonhoso que estejam se submetendo, estejam maculados. Eu vou explicar como. Aí responde lá para o Gaeco. Eu vou explicar isso como, pastor Solo, para as pessoas que eu evangelizei. Que ele é o que manda, que ele é o que faz. Eu vou explicar isso como. Eu tive que fazer o quê? Sair. Aí eu fui ficar na Júnior, IERC para acolher gente. Júnior, inclusive, realmente você trouxe uma avalanche de informações, na verdade. Eu jamais esperava que você traria tantas informações assim. Realmente é muita informação, eu fiquei aqui surpreso aqui com a quantidade de informações que você trouxe. Bom, mas o fato é que eu ainda nem terminei as minhas perguntas, né? E eu vou terminar aqui, porque Não, são e o coisas... povo já mandou um monte aqui pelo WhatsApp. O povo tá mandando um monte. Pois é, mas vamos lá então. Vamos ver se você aguenta mais um pouquinho aí, tá certo? Eu não vou nem fazer comentários agora das coisas que você falou, porque senão realmente a gente não termina hoje. Mas eu vou, pelo menos, perguntar. Tá registrado aí. Júnior, eu olhei aqui, até por aquele vídeo que me enviaram dessa apresentação administrativa, não sei o que era aquilo lá, mas uma quantidade grande de igrejas da ICR. Eu tomei conhecimento disso agora, não sei exatamente quantos, eu não estou lembrado aqui, mas uma coisa assim que me deixou assim, impressionado realmente é um crescimento extraordinário, né? Eu tenho a impressão que isso não pode nem ser chamado de crescimento, realmente isso é o produto de uma divisão, de um outro lugar, não sei, né? É um Mas inchaço, você pode avaliar isso, né? você pode avaliar isso melhor do que eu aí, né? Ouvi dizer aí, né? Não sei quem foi que mandou aí um zap, nem me lembro mais, porque é tanta coisa que a gente vai olhando rapidamente assim, dizendo que tem Vale não. 300 congregações no Brasil, mas uma coisa que eu queria até que você comentasse com a gente é que essas congregações, esse monte de congregação, então, elas foram criadas depois da saída do pastor Anchieta da Igreja Maranata, ou esse monte de congregação, elas já existiam e foram absorvidas pela ICR? Você já falou um pouquinho dessa questão da marca, né? Mas, assim, isso é generalizado? Todas essas congregações, elas existiam e elas foram absorvidas? Ou realmente houve um racha na Maranata e saiu e, de repente, se criou essa quantidade de igreja? Sinceramente, eu estou confessando aqui a minha ignorância, né? E se você pudesse, então, nos ajudar aí, trazendo essa explicação, seria muito bom. Olha só, o que eu posso dizer é o seguinte: a ICR teve dois momentos. Um com Terra Vermelha, né, que naquele instante os pastores ali, acho que todos nós que estávamos ali, né, também outros diáconos, irmãos, né, nós ali fizemos aquele trabalho imaginando que iríamos acolher pessoas. Nós não tínhamos ideia de que a coisa ia tomar esse caminho, né, senão não teríamos, né, de forma alguma nem iniciado, né. Mas, assim, a gente glorifica a Deus pelo êxodo que houve, que foi um mover do Espírito Santo. E nós sabemos que foi um mover do Espírito Santo. E sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive disso que está acontecendo agora, né? O que acontece é, como eu disse, que o povo sai do Egito e faz um bezerro de ouro, entendeu? O caminho é estreito. O caminho é muito estreito. Viver o evangelho viver o evangelho não é uma coisa simples, né? As pessoas querem fazer parte de uma grande religião. Muitas igrejas são virtuais, tá? A ICR, ela investe muito nessa questão das mídias sociais, né? Então, o crescimento da ICR se dá muito mais pela decadência que a Maranata está vivendo. A Maranata está em franca decadência, né? E eu não falo isso com alegria, não. Eu falo com tristeza, que eu fui criado lá, eu imaginava que as coisas lá iam melhorar, né? E
quem sabe, né, que se os homens se arrependem, se eles se arrependem, né, se eles se convertem, né? Eu digo assim, sem ser pejorativo, falo assim, se arrepende do que estão fazendo. Mas, enfim, o crescimento, ele é mais artificial, ele é mais, sabe, é um inchaço, né? Uma coisa que nunca foi explicada, por exemplo, e o Anchieta poderia até explicar, vir no canal explicar, por que dizem que o Instagram dele era Instagram de Praia da Costa. E porque no histórico lá realmente aparece as imagens da Praia da Costa. E porque dizem que o YouTube dele era o YouTube da igreja da Praia da Costa. E que ele teria pego as senhas da Praia da Costa. Isso é uma acusação muito séria que a Maranata faz. Tá? E a briga da Maranata com o ICR me lembra muito, sabe o quê? A eleição de 2014, PT e PSDB. Quando o petista dizia assim, o Aécio roubou. Aí o Aécio dizia assim, não, mas o PT roubou. Aí o rapaz do PT disse, não, mas você roubou mais. Tá parecendo isso. Não, mas é porque ó, teve o escândalo da Maranata. Aí o da Maranata disse, não, mas o Anchieta estava no escândalo. Não, não, mas observe que vocês estão pregando coisa que não é... Não, não, mas é uma coisa, a diferença é tão pequena, sabe, PT e PS, é aquela diferença bem pequena. Então, assim, eu não vejo, eu vou ser bem sincero, assim, eu acredito piamente, sabe, eu não estou imputando nenhum fato crime, isso não é imputação de fato criminoso, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do ponto de vista religioso. Eu tenho absoluta certeza que o objetivo do Anchieta é destruir a Igreja Cristã Maranata e que ele está cooptando diversos pastores, né, informando, inclusive, dos benefícios que vai ser estar na ICR, né, porque você vai estar com toda a liberdade para ter seu canal de YouTube, né, para lançar aí uma carreira de pastor, né, para ser o novo Paulo Júnior, né, sem formação teológica, né, claro. Então, assim, eles estão numa aventura, né, eles viraram aventureiros aí, né, aventureiros aventureiros do evangelho, né, estão aí surfando aí na onda do Anchieta, e assim, vão pagar muito caro por isso, né, eles podem ter até a igreja cheia, não tenho dúvida que vai ter, né, mas, assim, o peso vai ser caríssimo disso, né, porque, quer queira que não, assim, a história não perdoa traidores, não. Pastor Solo, a história não perdoa traidores, entendeu? Eu não participei de presbitério, eu não comi das iguarias do rei, entendeu? Eu não me submeti a certas coisas, né? Então, quem fez, quem traiu, que realmente foi traição, entendeu? O que aconteceu ali foi uma traição, eu tenho absoluta certeza disso, né? Isso magoou muito a liderança da igreja de Maranata, eu até, tem gente que justifica, dizendo, mas ele já aprontou muito, eu realmente fico, eu vejo assim, um homem idoso, o Judeu tem um homem idoso, um homem que está no final da vida, né? Ele fez muito mal a muita gente, mas eu costumo dizer o seguinte, há um texto da palavra, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, que diz assim, por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram o prazer da injustiça. Então, muitas vezes, essa operação do erro é o próprio Deus que envia. A Bíblia diz que Deus envia a operação do erro, porque deram crédito à mentira. As pessoas deram crédito à mentira. Elas quiseram acreditar na mentira. Então, hoje, depois dessa live, né, muitos não vão querer assistir, outros vão assistir. As pessoas estão dando crédito à mentira do Anchieta, porque lá no fundo eles negaram as verdades bíblicas. E eles têm prazer na injustiça. Tem prazer na injustiça. Hoje, eu não falo das ovelhas, né? Mas os homens que estão à frente, tanto na Maranata como na ICR, guardadas devidas peculiaridades, né? Mas em termos gerais, não, eles estão. O engano está entrando porque eles negaram a verdade, eles negaram a palavra de Deus. Eles não têm como explicar para suas ovelhas o que eles estão fazendo. E aí, naturalmente, vão procurar um culpado, como pessoas como eu, que pessoas. A Bíblia diz assim: que Deus permite heresias para que os sinceros se revelem. Eles estão vendo as heresias, estão vendo os erros, né? Mas eles vão preferir, né, estarem nos púlpitos, né, dando seus shows, né, do que estarem do lado das ovelhas, né?
que existe uma diferença entre ser pregador e pastor. Pregador tem cheiro de púlpito, pastor tem cheiro de ovelha. Eles não entendem isso. Muito bem, Júnior. Agora nós temos que caminhar para o final, né? E eu até tinha outras perguntas aqui, e muitas das perguntas que eu tinha, inclusive você já acabou, assim, comentando, né? Por exemplo, eu tinha aqui, queria saber alguns detalhes mais sobre a questão do estatuto, se você considera que este estatuto que existe ou que está sendo preparado, ele está alinhado com a Bíblia ou não, né? Seria uma Não, não está. pergunta. Não está. Agora, uma coisa aqui também que é porque eu também desconheço, mas talvez você saiba, eu não sei como que está sendo trabalhada essa questão do ministério na Igreja Cristã Reformada, se existe algum requisito para que alguém seja pastor, por exemplo, um curso de teologia, ou tem que participar dos seminários da igreja. Como é que está sendo a organização eclesiástica de liderança na Igreja Cristã Reformada? Você sabe informar sobre isso? Olha só, a divisão da igreja é diácono, presbítero e pastor, não é? Tiraram a nomenclatura ungido e botaram presbítero, até porque ungido é uma expressão do Velho Testamento. Levantamento de presbíteros não passa pela convenção, tem que passar pelo Conselho de Vila Velha, né? Naturalmente, ele não diz isso abertamente, né? Ele não diz, né? Mas é assim, né? Não há nenhuma formação, né? A Bíblia diz em Atos, né? Quando a gente vai ver o levantamento ali de diáconos, a gente vai ver o seguinte, que as ofertas não estavam chegando, né? Nas viúvas ali gregas, que na verdade eram judias da região da Grécia, que tinham migrado para aquele local, dependendo do entendimento teológico, mas de quando houve Pentecostes, né, eram judeus de várias partes do mundo que se reuniam no período de Pentecostes, né? Mas enfim, se eram gregos, eram judeus, mas os 7 que foram levantados tinham nomes gregos, inclusive Estevão, quando foi levantado. Então o que é que a palavra de Deus diz, né, quanto ao levantamento? Né? Escolhei dentre vós, né? A igreja enxerga. Quando foi ter um levantamento em Maceió, aí o pastor, na hora do levantamento, ele disse assim, ó, irmãos, a igreja pode não ver, mas o Senhor viu. Quando o pastor disse isso, né, aí a gente chega a duas conclusões. Ou de que o pastor estava cego, ou de que a igreja é cega, espiritualmente. Porque a igreja tem que ver. A igreja que tem que ver. Não que vem aqui fazer um serviço, ninguém vê, mas Deus vê. É a igreja que tem que ver. Sabe? É do corpo que nasce. Então é o seguinte, saíram da Maranata e lá no fundo são maranatas. É uma maranata light. É uma maranata sem madrugada, sem jejum, entendeu? Encontro de casal, beijo na boca no final do encontro de casal, né? Show, gospel, é isso. Não tem identidade. Esse evangelho pobre, materialista, entendeu? Que tem, parece que é batista, é uma pregação, não tem, é só para número, é só encher de gente, é só colocar lugar grande, botar foto, ação social vão lá, filma, e depois mostra, e mostra de novo, e bota a marca da igreja, sabe? Eu não sou contra não, que filme não. O problema é que você precisa fazer as ações sociais de novo, e você não pode exagerar na filmagem. O pastor lá pregando, o outro não sei o que lá, a mostrar o pastor orando, isso não existe. Você pode filmar para dar uma satisfação a quem ofertou aquilo ali. Ou você ficar filmando, olha, diferente da Maranata que não liga para o social, nós ligamos para o social, tal. Aí vai fazer. Aí não tem, né? Aí os irmãos aqui presenciaram guerra nas redes sociais. Quer dizer, isso é um trem desgovernado. Isso é um evangelho de uma pobreza, literalmente, as lideranças ICR não sabem o que fazer. Eles não sabem fazer. Até porque eles não têm formação. Eles não sabem fazer. O Gidetti sabia o que fazer.
Ele veio da Uhum. presbiteriana, né? É. Traiu lá Mas, da presbiteriana e agora está sendo traído também, uhum. Mas né? até, inclusive, eu até pegar esse gancho, então, mas só para poder, então, objetivamente, então, ainda não existe nenhuma definição de critérios para levantamento de obreiros, diáconos e pastores, então, é Critério, isso? o pastor local escolhe e não Uhum. naturalmente ele vai dizer que é revelação de Deus, ele vai trazer aquele misticismo lá da Ah, Maranata. certo. Não vai ser a Entendi. Então, igreja, não, vai ser aquele misticismo lá da Maranata, né? Não vai ser nada bíblico. certo. E para Mas, inclusive, presbítero, oi? uhum. Não há custo nenhum. E Inclusive para até, presbítero, eles têm que enviar para o Conselho de Vila Velha, que só tem 3 ou 4 pastores, o resto é diácono. Não, perdão, não sei, mas só são 4 pastores. Agora, no início eram 3, agora são 4 pastores. Pode ser que tenha entrado mais um, porque eu estou desatualizado, estou com mais de um mês que eu não recebo informação de lá, mas eram só 3 pastores no início. Eram os pastores, os filhos dos pastores, mais um lá, outro cá. certo, mas só para que isso Pode não ser que depois pareça da só live eles uma. mudem, viu? Só para dizer que eu estou Não, mentindo, mas era assim. inclusive até eu ia dizer isso, até porque como isso são coisas assim que talvez você pelo distanciamento que tem hoje, não consiga saber os detalhes. Eu quero dizer que nós temos aqui o canal aberto para que Sim, essas sim. coisas possam. Um pastor da ICR que queira falar em nome da igreja pode vir aqui e trazer essas mesmas respostas a essas perguntas que eu estou fazendo para você. Não é verdade? Então, quer dizer, eu estou fazendo para você porque você é uma pessoa que a gente teve este contato, que você esteve lá e que tem algumas dúvidas que a gente tem, mas qualquer pastor também pode vir trazer essas respostas. Mas, Júnior, para a gente poder estar encerrando aqui, você citou a questão das mídias sociais, mas eu fiquei sabendo que a sua esposa, Samira, ela tem aí alguma experiência ela teve nesse sentido, você citou de uma exclusão, mas eu gostaria mesmo de ouvir, era dela própria, essa Ela questão vai das trazer mídias esse sociais. assunto. Então, Porque eu ela já até já traz o fiz esse. assunto, ela traz os Fiz, assuntos, traz os prints, traz tudo, que ela quer mostrar tudo, ela mostra tudo como se deu. eu fiz esse convite e vai ser, inclusive, a nossa próxima live. Então, nós vamos fazer com ela, até para que ela possa trazer essas impressões dela. Então, a questão das mídias sociais a gente não desenvolve mais aqui. E, objetivamente, Júnior, então, a Igreja Maranata, com a saída do pastor Anchieta, houve um racha no seu ponto de vista ou não? Eu acho assim, que houve um êxodo que não estava sob o controle dos pastores. Tá? Houve um êxodo. Naturalmente, a saída do Anchieta gerou um rompimento maior. Mas pastor Saulo, você que está nesse trabalho, você está vendo que há um êxodo, que na Uhum, verdade esse êxodo se deu por causa da pandemia, e com o pastor Anchieta, o êxodo foi maior, obviamente, por tudo que ele representa. Só que eu diria o seguinte, que o êxodo espiritual foi dos servos, foram dos servos, perdão. O que o Anchieta trouxe foi muita coisa que era ruim para Maranata. A Maranata se livrou de muita coisa ruim, entendeu? uhum. Porque, assim, Sobre. saíram muitos pelo espírito, mas entendo, o adversário imediatamente já trouxe uma parte para destruir aquilo que ia ser tentado, né? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, quando o Anchieta saiu um grupo de oportunistas, entendeu? De pessoas Uhum, que viram, vislumbraram o quê? Primeiro, se projetarem pessoalmente. E na Maranata teria espaço. Segundo, lucrarem com isso. Terceiro, colocar da seguinte forma: eles teriam na ICR, por exemplo, uma das regras foi quebrada, divorciado na ICR pode ser diácono, já podia ser diácono. Então muita gente que almejava, porque a Maranata ela cria esse apego à função, né? As pessoas são doentes lá por uhum, função. Então o indivíduo ele fica com aquela coisa, eu preciso ser diácono, preciso ser diácono. E o diácono, quando precisa ser ungido, é aquela doidice toda. Tem uma vez até um diácono aqui em Marcel que, na hora da ceia, ele pegou, não foi levantado, ele jogou os elementos lá, vou embora, daqui, não sei o que lá, e saiu na hora da ceia. Desse jeito. Então, assim, ela cria essa doença da pessoa por função, né? uhum. E na ICR está do mesmo jeito. As pessoas estão doentes por função do mesmo jeito, briga por função, o homem quer muito estar no púlpito, entendeu? Aí já está, o meio já está totalmente. Porque os que saíram
muitos saíram pelo Espírito, mas alguns saíram pelo Espírito, outros saíram para fazer uma nova Maranata. Por isso que é o mesmo, só com a outra roupagem, mais flexível, né? Justamente por quê? Porque o objetivo do Anchieta é destruir a Maranata, a questão pessoal dele lá. Ele quer destruir a Maranata. Eu não tenho dúvida disso. Ele pode dizer que eu estou mentindo, mas ele quer destruir a Maranata. É só pegar as lives dele, mostrar que é sempre indireto com a Maranata, sempre indireto com a Maranata, bota o povo no fogo cruzado. Eu ataco muito a ICM, mas não falando, boto um vídeo lá, às vezes eu faço comentário ou outro, mas quando começa a atacar as ovelhas. Se parar de atacar as ovelhas, eu finjo que não existo. Depois desse vídeo aqui, eu espero agora não falar mais sobre ICR. Que os irmãos não fiquem no meu celular perguntando, que eu acho que aqui já falei tudo. Eu tenho que agora dar assistência às pessoas. Até porque aqui eu tenho problema de saúde, né? Eu não posso dirigir. Então, para eu visitar, eu dependo da minha esposa, entendeu? Né? Eu tenho várias vidas, tem 3 cidades aqui, né? Tenho 5 filhos, né? Problema degenerativo, tenho doença degenerativa, né? Incurável, muito séria. E enquanto lá tem 20 homens parados num banco, servindo de plateia, aqui perto, atrofiando, eu tenho diversos lugares para fazer culto, e eu não tenho um homem para ajudar. Então, eu diria que o Anchieta, ele engessou tudo. Ele engessou. E ele criou outros Anchietas, sabe? Tá espalhando isso. Agora, cada cidade parece que tem, sabe? Virou um politeísmo. É a história do dragão que puxou a terceira parte das estrelas, né? Isso, é aquela necessidade de aparecer, sabe? Aí pronto, aí tá, isso tá matando, porque o povo tá sem assistência, é por isso que tá acontecendo divórcios, separações, e nisso a ICR já tá, eles estão fazendo um congresso de casal para vender uma imagem de que na ICR, ou igreja, né, é aquela coisa, quem espalhou o veneno sabe agora qual o remédio que vai dar. Já temos agora que encerrar, né? Mas eu já posso já te adiantar que se você tem essa expectativa de não ser atacado pelos irmãos da ICR, eu acho É que que eu quero você viver vai minha vida, muito decepcionado. Creio que você não vai conseguir assim ficar livre dessas críticas assim da forma como você imaginou, não, tá certo? Mas foram muitas informações, eu crítica sou tudo muito bem, né? agradecido. Eu sou muito Crítica tudo bem, agradecido né? por essa participação. Eu acredito que você falou muita coisa, muito mais até do que eu imaginava, muito conteúdo aí para as pessoas refletirem sobre isso, né? E como eu falei, está aberto aqui o canal para que qualquer pastor da ICR que fale em nome da igreja venha aqui e diga, não, as coisas não são bem assim, ou ele entendeu mal, ou que queira responder estas mesmas perguntas. Está aberto aí, nós vamos receber com toda a consideração e com todo respeito, o espaço está aberto, pode trazer os esclarecimentos. Se quiser também, a gente pode fazer uma mediação até de um debate, não temos problema nenhum com isso. As pessoas elas podem trazer as suas opiniões, as suas informações, e elas podem ser contraditadas, não há problema nenhum com isso, tá certo? Nós não temos nada pessoal contra ninguém, nem contra Anchieta, e nem contra pessoa nenhuma, porque nossas questões realmente elas estão aqui em relação a práticas e a doutrinas religiosas que nós entendemos que podem e devem ser questionadas até para que cada um amadureça, né, naquilo que quer seguir e naquilo que quer praticar, amadureça melhor, então, a sua visão em relação a esses conceitos. Tá certo? Então, nós chegamos aqui ao final desta live. Eu quero te agradecer muito por isso. Foi uma grande honra para nós conversarmos com você. E eu aproveito também para agradecer todos os irmãos que têm apoiado este canal, nos ajudado a levar adiante esse projeto, né? Como eu disse, o canal está aberto para o direito de resposta, tá certo? E eu já deixo aqui um convite para a próxima live, que será, então, com a sua esposa, a irmã Samira, que vai falar sobre essa questão das mídias da Igreja Cristã Reformada. Eu nem sei o que é, entendeu? Mas como eu escutei essa questão que você comentou aí, eu havia convidado e ela aceitou, e eu tenho a impressão que pode ser informativo para quem está ligado nessa questão, tá certo? Agradeço mais uma vez sua paciência, seu tempo, tá certo? Espero que essas informações possam ajudar as pessoas a refletir e fica, então, o espaço para você fazer
as suas considerações finais. A consideração final é de que eu peço a Deus para que o Senhor abençoe a todos que ouviram a live, né? Há momentos que eu falei de maneira mais áspera, né? Mas não tenho raiva de ninguém que eu falei, sabe? É porque a gente vê pessoas, sabe, Pastor Solo, que querem servir a Deus, né? De uma forma diferente, né? Pode ser que as pessoas que estão fazendo isso acham que estão servindo a Deus, estão no direito delas. Mas que sejam claras, sejam logo objetivas. Porque tem gente que vai querer viver assim. Tem gente que vai querer, sabe, ir para um lugar grande, que tem um pregador. Mas tem gente que não quer viver esse evangelho, né? Tem gente que está lá porque está querendo se sentir acolhida. E tem gente que só vai perceber isso, pastor, quando ficar desempregada, quando ficar doente. Ela vai perceber que o local que está, não, né? Ela vai ficar doente, vai estar no hospital, o povo vai estar num salão cheio, entendeu? E não vai estar lá com ela, né? A pessoa, quando tiver desempregada, né, vai ter lá um congresso, todo mundo vai viajar lá, vai para um congresso, vai jantar, vai pagar caro, vai para um hotel, e ela vai ficar lá desempregada em casa, entende? E muitas vezes, como algumas ovelhas, né, ligaram para mim, de outras cidades, né, é que a gente tá com os grupos de WhatsApp, acolhendo muitas pessoas, dizendo assim, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha saído da Maranata, porque agora nem os irmãos da Maranata me acolhem, esse povo não me acolhe. Tem gente, inclusive, que voltou para Maranata, de tanto desespero, né? Então, assim, nós tínhamos um sonho, né, que era de acolher gente, né, de cuidar de gente. Não era de sair fazendo grandes templos, de pregar, de ser... Não, a gente só queria cuidar de gente, um ajudar o outro, o que sabe Bíblia ensinar um pouquinho mais, o que sabe instrumento ensinar um pouquinho mais, um ambiente para levar os filhos, para eles socializarem, né? O objetivo não era isso que está se tornando, e que se tornou, né? Um local em que, infelizmente, né, o bezerro de ouro está sendo adorado, né? E aí eu estou vendo uma estrutura muito pior do que a Maranata. Então, a gente, quando acha que as coisas vão melhorar, elas pioram, né? Mas Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da situação, né? Eu creio que Deus vai estar abençoando também a vida todos os pastores, né? Todos os irmãos, né? Eu que citei, no meio da conversa, acabei citando o nome até de pastor, né, colegas meus, mas eu quero que deixar bem claro, eu nunca fui chamado, cooptado, não, não. Até porque quem me vê que não é disso. Eu fui ali ficar na IERC, né, por lealdade mesmo aos homens, né, que ali resolveram cuidar de ovelha, sabe? Porque até convite teve para alguns deles fazerem parte do conselho. Ofereceram a eles esses cargos. E eles tiveram a nobreza de ficar do lado das ovelhas, sabe? A gente prefere estar ao lado de quem está na simplicidade, vivendo o evangelho. Mas a gente quer ir para o céu, entendeu? Quer ir para o céu. Eu tenho que falar isso, sabe, pastor Solo? Porque muita gente fica perguntando, mas qual a sua denominação? Mas qual a sua denominação? Aí outros dizem assim, ele está querendo aparecer, ele não é de denominação nenhuma. Se eu falo no meu Insta, aí eu estou me promovendo. Se eu falo no Insta, denominação é denominação. Mas a gente tá assim, e cansa, sabe? Que a gente fica atendendo pessoas que estão. E a gente tem que atender, porque eu não consigo deixar de atender, né? Machucadas. Olha, pastor, testemunhos assim que só pela misericórdia de Deus. Né? E esse povo precisa. Né? Quando a gente teve a oportunidade de. Aí ver o homem acaba com as bezerras de ouro. É isso, mas Deus vai nos abençoar. Muito obrigado, Júnior, e até o nosso próximo encontro. Amém.